Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, que tem feito seus comentários. Ah, Antônio, só começa assim. Não, mas tem que ser assim, né? Não tem jeito. No meio do vídeo eu esqueço, então tem que ser no início mesmo. Gasto aqui 1 minuto, dois, dizendo, agradecendo, porque de fato é um agradecimento. Vocês, meus 379 amigos, eu perdi 3 amigos, 2, não sei porquê, não sei se porque eu critiquei demais o Bolsonaro, não sei se demais eu critiquei o Lula. Gente, eu peço desculpas, mas volte. Você que alguém disse, olha, pediu desculpa, eu estou pedindo desculpa, porque quando a gente faz de política, o país dividido como o Brasil está, é muito difícil. A gente tem que falar de política e, infelizmente, não tem que sempre um vai ficar triste, né? Mas a vida é assim, a democracia é isso. Democracia é o dissenso. Eu já pensou, isso eu falei no vídeo de quarta-feira passada, né? Já pensou se nós todos pensássemos iguais, agíssemos iguais, a vida seria um tédio. O que faz a gente bonito, rico, esse país maravilhoso, essa diversidade do Brasil é o pensamento diferente, são as culturas diferentes, né? A cultura do Rio Grande do Sul, da região sul, cultura da região centro-oeste, cultura da região norte, cultura da região nordeste, e esse país todo bonito, num só, né? Todo mundo se encontrando, não tem cultura melhor do que outra, tudo é cultura, né? Cada um tem que se inserir no seu contexto, né? Isso já diz os antropólogos e sociólogos, né? Que não existe cultura melhor, porque a cultura europeia é melhor. Não, isso é piada. Quem fala um negócio desse é falta de conhecimento. Cultura europeia é cultura europeia, cultura brasileira é cultura brasileira. Temos erros? Muito, mas a gente vai acertando. Ok, gente? Bom, meus amigos, minhas amigas, infelizmente, né, o plano Haddad, né, de trazer um déficit, hoje é um programa, é um assunto meio técnico, meio difícil da gente falar, trazer para palavras que qualquer pessoa entenda. Mas, vamos lá, o que acontece? O orçamento, o governo diz assim, eu vou gastar 200 reais, tá? Porque eu vou arrecadar 200 reais. Então, 200 com 200 se anula, né? 200 de receita mais 200 de despesa, o saldo zero. Só que nós estamos com déficit, nós estamos devendo, né? O que está acontecendo? O governo está arrecadando 200, está gastando 200 e está só arrecadando 100. Então ele fica devendo 100. Tá? Em grosso modo é isso. Nós temos um orçamento, né, o governo, o programa, né, do Haddad, que diga-se de passagem, está fazendo um belo trabalho no Ministério da Fazenda, me surpreendeu. Sempre tive por Haddad uma certa suspeita, eu achava que ele não seria um bom ministro da Fazenda, como foi um desastre na Prefeitura de São Paulo, né? Ficou conhecido como um preguiçoso, um pouco Jaiminho, né? Apelidaram ele de Jaiminho, tinha até porque ele foi um dos piores prefeitos de São Paulo, né? Eu também esperava que ele seria um desastre na economia, mas quando o Lula o indicou, e ele tem demonstrado muito poder político, poder de negociação, é um intelectual de respeito, nós sabemos disso, mesmo que ele pense diferente da gente, mas nós temos que respeitar. Então o trabalho de Haddad está sendo um trabalho bom, né? Ele já fez a questão da reforma tributária, ele negociou bem, ele assumiu o compromisso com a reforma tributária, não vou falar dela agora porque tem que ser falado em momentos oportunos, só sobre a reforma tributária, já falei em vídeo aqui, né? E ele está negociando também muito bem com a Câmara e o Senado, tem se destacado, como eu falei, né? Só que ele prometeu para este ano um déficit de 1% do PIB, que já é muito, né? E esse valor estava em torno de 130 bilhões de reais, né? Já está previsto que esse valor não se concretiza e que já é uma estimativa de 145 bilhões de reais. Que nós vamos virar o ano 2023 devendo, ou seja, é muito dinheiro, né? O Brasil tem um déficit de 145 bilhões de reais, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada 145 bilhões de reais. É dinheiro para encher um barril, né? Isso é muito ruim, porque cada dia que você vai com esse déficit, você vai ao mercado financeiro, os juros estão mais altos. Você vai ao banco tomar um empréstimo, o juro é mais alto. Mas aí a culpa é do Banco Central? Não, é o gasto do governo. Você vê que culpa tem o Banco Central?
O Banco Central não emite opinião sobre o que o governo gasta ou não deixa de gastar, né? Essa despesa de 145 bilhões, ela vai ter um reflexo na taxa de juros, na chamada taxa, né? Selic, que está em 13,75, é o que o Banco Central consegue controlar. Mas a taxa média de juros, a taxa do mercado, que não tem controle, ela é de acordo com a demanda, né? A demanda agregada, né? Governo, mais população, mais povo, né? Mais o povo comprando. Esse juro tem um juro nisso aí, essa é a taxa média que o brasileiro paga, que não tem interferência do Banco Central, o que falta é uma política fiscal. Ah, mas você está falando mal do governo? Não, eu estou só apontando que temos um déficit de 145 bilhões, tomara que seja nesse valor, que não aumente mais, porque esse valor atribui-se, né, já ouvi aí vamos dizer assim, me contaram, né, a Rádio Peão, né, que esse aumento é porque foi feita uma previsão a menos de 9 bilhões de reais para despesas com a Previdência. Como nós sabemos, a Previdência Social é quem paga a aposentadoria e pensões dos funcionários públicos dos estados, dos municípios, da União. O déficit é monstruoso. A Previdência Social é um desastre no Brasil, né? Essa despesa monstruosa que o governo de cada 100 reais, ele compromete 95, acho que 95 para pagar a Previdência, né? Despesas do governo mais Previdência. Então sobra muito pouco para investimentos, já falei, já escrevi artigos sobre isso. E também a maioria dos economistas, quando a gente lê nos grandes jornais, nas revistas econômicas, nos portais, né, sempre questiona sobre a questão sobre o déficit da Previdência, que é muito grande no Brasil. Isso gera uma deficiência, porque quando você não tem o dinheiro para gastar, para comprar, você vai para o mercado, vão te cobrar mais caro, ou vão negar a mercadoria, né? Então, quando você toma emprestado e não paga, o cara vira a cara e fica com raiva ou com medo de você dar mais calote. Então, a dificuldade desse déficit é muito grande. Agora, o que me surpreende e me assusta, e aí é onde entra o meu vídeo de hoje, eu não vou me alongar muito, porque eu tenho me alongado, é o seguinte: a gente precisa discutir no Brasil coisas sérias, né? Eu fico falando aqui, claro que eu fico isolado, não, mas você vai ouvindo, você vai passando para os amigos, para as amigas, e vão enxergando que eu tenho uma razão. Você vê, nós temos esse déficit de 145 bilhões de reais, né? Mas o governo deixa, ele pode arrecadar, ele tem o direito de arrecadar, mas ele não quer, ele diz: eu não quero, eu te dou isso. Você, empresário, você que vou te dar subsídio, não vou te cobrar imposto para você ter a sua empresa lá no Nordeste, sua empresa lá no Norte, sua empresa em São Paulo, para você produzir papelão, para a gente não comprar papelão, né? O chamado subsídio. A Zona Franca de Manaus, esse valor, né, essas despesas, que a gente chama de despesas tributárias, ou chama o subsídio, está em 440 bilhões de reais, né, previsto para 2023. Ou seja, o governo deixa de arrecadar 440 bilhões de reais e fica devendo quase 200. Então tem alguma coisa errada nesse país. Vamos discutir essa questão do subsídio, porque ele está inviabilizando, né, o nosso país. E quem é que ganha com isso? Meia dúzia de empresários de São Paulo, Manaus, sei lá de onde, tem os seus grandes imóveis, seus escritórios luxuosos na Faria Lima, lá de São Paulo, e o povo brasileiro que paga a conta. 440 bilhões de reais que o governo gasta por ano para dizer para esses empresários: continue fazendo o que vocês vêm fazendo, o que não vem fazendo. Porque incentivo para a Sudene, incentivo para a Sudam, incentivo para a Zona Franca de Manaus, o retorno para o pobre é zero. Aqui no Nordeste você anda, é claro que eu não sou um peregrino, eu não vivo andando pelo Nordeste. Eu fico aqui em Santa Cruz de Capibaribe, mas eu vejo que o povo não tem um benefício da Sudene. Porque a Sudene, os incentivos que a Sudene fez na década de 40, na década de 50, na década de 60, 70 e 80, só ficou na mão dos ricos. Grandes usineiros, grandes empresários de Pernambuco, de Paraíba, de Sergipe, é que usufruíram
desses benefícios da Sudene? Quem mais? Cadê o povo? Não tem uma obra aqui que você diga, caramba, foi a Sudene que fez. Tem poços artesianos que nem passarinho bebe, porque se o passarinho beber, ele morre, porque a água é muito salgada. Ele chega, cava um poço no deserto, põe um catavento, quando põe, não dá manutenção, o catavento quebra, e a água é salgada, eles não tratam a água, assim, o governo federal, né, está oferecendo aqui, quando aí sai dando cisterna. Tá bom, a obra boa que tem feito no Nordeste é quando eles dão cisterna. Eles chegam numa casa, num município X e dá assim, faça cisterna. É a solução. Só que esse programa de cisterna parece que não é da Sudene. Mas é que o governo tem um recurso que ele tem que arrecadar, que investir todo ano, né? Acho que é 1,5%, 2%, ou 3,5%, né, previsto na Constituição em alguma obra da região do polígono das secas. É a única coisa que tem de benefício. Aí quando faz uma cisterna, tudo bem, mas obra da Sudene mesmo não tem. E a gente precisa discutir essa questão do subsídio. Porque a Zona Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus é um enorme parque industrial. Agora, o que traz de benefício para o Brasil? Nada. Qual a tecnologia que a Zona Franca de Manaus desenvolveu? Zero. Né? Qual a tecnologia das montadoras de veículos trouxeram para o Brasil? Zero. Nossos carros continuam aqui, né, graças a Deus, com a parte de Collor, quando o Collor governou e disse que os nossos carros eram umas carroças, abriram-se as portas, pudemos importar outras marcas de veículo, mas só tinha 3 marcas de veículo aqui e os carros eram umas carroças. De fato, o ex-presidente Collor tinha razão quando disse que os carros brasileiros eram umas carroças. E eram mesmo. As montadoras não davam nada, você comprava só um motor praticamente. Você tinha comprado do volante ao banco. Era preço adicional. E era 7, 8 mil dólares no mesmo carro, que ia para os Estados Unidos, para exportar para os Estados Unidos, para a Argentina, com mais 3 ou 4 mil itens, que ao brasileiro era negado. Porque tudo que a obra pública no Brasil, gente, me dá uma revolta. Porque a obra pública no Brasil, quando vem para o pobre, é o último. É a pior coisa. É a torneira que não vagabunda, desculpa o termo, que não funciona. É o cano que vai quebrar. É o calçamento que ele vai calçar a rua. Daqui a um mês o calçamento vai sair. Você vê calçar a minha rua. Não tem um mês, né? Acho que até falei para vocês, tem vídeo falando aqui. Já está todo esburacado, porque o calçamento que eles fizeram subiu tudo. Passa caminhão por cima, passa carro e já está virando de novo uma rua esburacada. Porque é para o pobre. Quando é para o pobre usufruir no Brasil, é de péssima qualidade. O serviço público no Brasil é uma droga. Não funciona, os hospitais não funcionam, não tem maternidade. Né? Hoje eu estava vendo um rapaz aqui em Santa Cruz implorando, chorando, que ele queria que o filho dele nascesse numa maternidade de Santa Cruz de Caparibe. E não tem como. Ela não vai, a criança, filho dele ou a filha, não sei se já nasceu, com certeza já nasceu, tem que nascer em Caruaru, tem que nascer em Campina Grande, tem que nascer no Recife, porque em Santa Cruz do Capibaribe, do mesmo modo com Taquaritinga do Norte, Santa Cruz do Capibaribe tem 100 mil habitantes, não tem um hospital que consiga fazer um parto de uma mulher grávida. Taquaritinga do Norte já teve no futuro, no tempo de Severino Pereira, já teve um hospital de referência da região. Hoje o hospital não tem mais com quem os médicos não fazem mais parto. Faz em particular. Se você tem 5 mil, 6 mil reais para dar para o médico, o mesmo médico no hospital me disseram que particularmente lá o hospital de Taquaritinga funciona. Mas toda mãe que engravida no município de Taquaritinga do Norte, ela vai ter que ter o seu filho ou em Campina, ou em Recife, ou em Caruaru, porque o prefeito é um incompetente que não contrata um médico para fazer parto. E deve ser, eu não sei, acredito que pelo menos um médico amigo meu no Rio de Janeiro disse que fazer parto é a coisa mais fácil do mundo. O médico aprende técnica em poucas horas. Quando a criança vem em situação normal, a criança nasce. E eu acredito nesse meu amigo médico que eu tive no Rio de Janeiro, que eu tenho no Rio de Janeiro. Então o que falta? Aí a gente cobra isso, a gente é criticado, porque eu sou mal visto. Porque, gente, o município de Taquaritinga do Norte recebe bilhões de reais para a saúde. E não tem esparadrapo nos hospitais. Não tem médico para fazer um parto. Então todas as crianças têm que... mas Antônio, você está sendo radical. Não, gente, é uma vergonha. Como eu vi outro dia, eu estava em Caruaru e passou um ônibus. Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte, ele atende atendimento médico à distância. Porque o hospital de Taquaritinga não tem condições de atender os pacientes. Ele compra um ônibus, ou aluga, não sei, e leva para Caruaru.
para a pior situação, porque a UPA de Caruaru, o Hospital Regional de Caruaru, é um matadouro humano, porque não tem condições mínimas, condições de higiene de atender. É o povo atendido no chão, mulher tendo filho no chão, homens deitados no chão há meses esperando um atendimento, não tem. Essa é a realidade brasileira. E a gente tem a cara de pau de dizer que gastamos 440 bilhões para grandes empresários no Brasil inteiro manter seus empregos. Ah, porque se não for subsídio, meu negócio é inviável. Se não tiver subsídio, a infraestrutura do país não tem... Cara, deixa o empresário que não quer investir no Brasil, não, vai embora, como fez a montadora de veículo. Né? Deram 14 bilhões de dólares para as montadoras, quando ela sentiu que estava ruim, ela fechou as portas e foi embora. Que vá! Não faz falta, não. Teremos outras montadoras que vão para cá. Quando alguém quiser vender carro no Brasil, que é um mercado interno que precisa ser respeitado, um mercado que tem 200 e tantos milhões de pessoas consumindo, não é um mercado para se abandonar. Mas aqui, não, se o governo não der subsídio, você não investe. Isso é uma vergonha. Então tem que mudar essa política do subsídio. Tem que investir em educação, gente. Tirar esses 440 bilhões que você dá para esses empresários incompetentes, que não investe em ciência, não investe em tecnologia, e investir em escola, para ver se esse país muda, porque não é possível você gastar 440 bilhões por ano para não ter investimento nenhum, e você ficar devendo, no entanto, ficar devendo quando encerrar o exercício, em 31 de dezembro, quando todo mundo está comemorando lá o ano novo, nós estamos devendo 145 bilhões de reais. Isso é um absurdo. Então a gente precisa de rediscutir, repensar esse país. Porque do jeito que está, realmente é muito difícil a gente passar, né, para a juventude, para a criança, que ela precisa de futuro, e dizer, caramba, não tem. Eu sempre, quando eu vejo uma menina de 18 anos, um menino de 18 anos que termina o ensino médio, que ele não é mais obrigado a ir para a escola, ele está morto, porque não sobra mais opção nenhuma nessa região do Nordeste. Se ele for muito rico, ele vai para a Universidade Federal. Se ele for muito pobre, ele vai ficar pobre e analfabeto, porque as escolas públicas são de péssima qualidade. No município de Taquaritinga do Norte não tem educação. Não estou culpando os professores, não. É culpa do município, a culpa é do prefeito, que não investe em educação. Os alunos, um aluno com 17 anos, no fim do ensino médio, me perguntou quanto era 10% de 100. Isso é o nível, me disse o prefeito de Taquaritinga do Norte, que Taquaritinga tinha a melhor escola da região. Se Taquaritinga do Norte tem a melhor escola da região e uma criança de 17 anos não sabe quanto é 10% de 100 reais, realmente essa escola está precisando mudar. Ok, gente? Olha, muito obrigado pelo meu tempo de vocês. É um desabafo, mas realmente eu não me conformo. A gente gastar bilhões com subsídio para empresários desfilar de seus helicópteros por aí afora, e o país morrendo, e a gente ficar devendo 145 bilhões no final do ano e deixar nossas crianças sem a saúde, nossas mães sem ter direito de ter os filhos onde elas nasceram, se criaram, e as filas dos hospitais, que é enorme, que não são, as pessoas não são cirurgiadas, né, operadas, porque não temos profissionais para isso, não se investe no SUS há muitos anos. Espero que o governo Lula mude esse estado, né, que o Brasil vive, porque é uma tristeza a gente viver e pensar assim, pensar num país que a gente ama ser tão mal governado como tem sido o Brasil nos últimos anos. Muito obrigado, um abraço a todos.